Olá, bem-vindos ao canal Excel Sem Medo. Eu sou o Fábio e hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre as funções do Excel. Será a nossa terceira aula. As funções que a gente vai ver hoje são as funções maior, menor, máximo e mínimo. Peço que vocês fiquem até o final para não perder essas dicas e se inscrevam no nosso canal e já deixe seu like. Tá? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar pela função maior. O que a função maior vai fazer, tá? Imagine que a gente tem uma série, um conjunto de dados, tá? Um conjunto de números. Então, você aplicando a função maior dentro desse conjunto de números, a gente consegue ver qual é o maior número desse conjunto. Vocês podem estar estranhando, porque ela é bem... Isso aí quem faz é o máximo, né? Pois é, ela é muito parecida com a função máximo, tá? Só o que acontece? A função maior, você consegue ver qual é o maior número do conjunto, mas consegue ver quem é o segundo maior, o terceiro maior, o quarto maior e assim por diante. Já no máximo isso não acontece, ele vai pegar o número máximo, que é o número maior do conjunto. Então, a função maior do Excel é usada para encontrar o maior valor de um intervalo de células. Ela retorna o valor máximo entre os números fornecidos. Bom, então onde o intervalo é o intervalo de célula que você deseja analisar, tá? Então, daí você tem um intervalo lá que tenha 100, 200 números, tá? E você quer analisar dentro daqueles 100, 200 números qual é o maior número daquele conjunto, tá? Então, o K, ele representa a posição aonde vai estar esse número que você quer ver. Se você colocar 1, ele vai trazer o maior número do conjunto. Se você colocar 2, ele vai trazer o segundo maior. Colocou 3, ele traz o terceiro maior, e assim por diante, tá? A sintase dessa função, então, ela é igual ao maior, abre parênteses, o intervalo do conjunto que você quer, ponto e vírgula, e o K, que representa a posição. Fecha parênteses, tá? Vamos lá para o Excel, então, para a gente mostrar um exemplo para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, aqui dentro do Excel, então, eu já criei uma tabelinha aqui, um intervalo para nós, tá? A gente tem 15 números aqui dentro desse intervalo, então a gente vai aplicar a função maior para ver qual é o maior número desses 15 aqui, tá? Então a gente vai colocar o sinal de igual para identificar que é uma função, colocar a função maior, abrir o parênteses, e agora a gente vai botar nossa matriz. A matriz é o intervalo. Então a gente seleciona o nosso intervalo, ponto e vírgula, e agora a gente vai botar o K, que é a posição do maior que a gente quer. Então, lembrando, se a gente botar 1, ele vai trazer o maior número desse conjunto, tá? Então, fazendo uma análise rápida aqui no olho, né, que esse conjunto aqui não é tão grande, daria para fazer, o maior número desse conjunto é 94. Então, no momento que a gente der o Enter ali, ele vai aparecer um 94, tá? Vamos ver aqui, ó, quem é o segundo maior número desse conjunto. Então, se a gente botar, em vez de 1, botar 2, ele vai trazer que o segundo maior é o 86. Bom, o terceiro maior, ele vai ser o número 83, e assim por diante. Tá? Essa função, ela é boa para a gente poder fazer uma classificação, por exemplo. Tá? Se a gente tiver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente quer saber os 7 primeiros, a gente coloca lá, maior, seleciona aqui, aqui no caso eu vou fixar porque eu vou arrastar depois da fórmula, tá? Em vez de botar o número 1, eu boto a célula onde está o número 1, e no momento que eu arrastar ele vai substituindo pelas demais, tá? Então aqui, ó, 94, e agora eu arrasto aqui, já fica, ó, 86, 83, 46, 46, 39 e 36. Por que ele repetiu 46 aqui? Porque tem 46 duas vezes. Então 46 é a quarta maior e o 46 é a quinta maior. Tá? Então tomem cuidado, quando tiver dados repetidos, ele vai acontecer isso aqui. Ó. Tá? Vamos para a nossa próxima função lá, então, que é a função menor. Bom, pessoal, a função menor ela é exatamente igual à função maior, só que ao contrário. Né? Em vez de você pegar o maior número do conjunto, você vai estar pegando o menor número do conjunto. E assim por diante. Se botar o 2 é o segundo menor, se botar o 3, o K como 3 é o terceiro menor, o K como 4 seria o quarto menor e assim por diante. Então a função menor do Excel é usada para encontrar o menor valor em um intervalo de células. Ela retorna o valor mínimo entre os números fornecidos, onde o intervalo é o intervalo de células que você deseja analisar, e o K é o número que especifica qual o menor valor desejado. Tá? Então é como eu dei o exemplo, né? Se você colocar 1, ele vai trazer o menor, se colocar 2, ele traz o segundo menor e assim por diante. Tá? A sintaxe dessa função menor, então, é igual
menor, abre parênteses, intervalo, ponto e vírgula, e o K, fecha parênteses, tá? Vamos lá para o Excel, então, para a gente ver um exemplo. Bom, pessoal, aqui no Excel, então, a gente pegou o mesmo conjunto de números lá da função maior, tá? E a gente vai aplicar para a função menor, então. Então, aqui a gente coloca igual, escreve menor, abre parênteses, seleciona o nosso intervalo, a nossa matriz, né? Ponto e vírgula, 1. Colocando isso aqui, ele vai trazer o menor número e no olho aqui a gente consegue observar que o menor número é o número 2. Então, no momento que der Enter, ele traz o número 2, tá? Se a gente colocasse, em vez de 1, o número 2, ele ia trazer o número 5. E se a gente colocasse, em vez de 2, o número 3, ele vai trazer o número 10. E assim por diante. Da mesma forma que a gente fez a nossa classificação de 1 a 7, a gente pode fazer também utilizando a função menor, tá? Então a gente pode colocar aqui menor, selecionar nossa matriz, aqui nesse caso a gente vai fixar, né? E vai colocar a célula H7, que é o nosso número 1. Então, no momento que a gente fizer isso aqui, agora a gente arrasta e ele tem a nossa classificação de 1 a 7. Então, o menor é o 2, o segundo é o 5, o terceiro é o 4, o quarto é o 14, o quinto o 21, o sexto o 31 e o sétimo o 34. Tá? Aqui não deu repetido, porque o repetido o único que tinha era o 46, né? Então, vamos lá para a nossa próxima função, que agora é a função mínimo. Bom, pessoal, a função mínimo ela é muito parecida com a função menor. Tá? Ela não é igual pelo seguinte detalhe. A menor, como a gente viu, tanto a menor quanto a maior, a gente tem o K. O K é onde a gente vai indicar qual a posição do número que a gente quer. Por exemplo, se a gente colocar 1, a gente vai puxar o primeiro, ou o maior, ou o menor número. O 2 é o segundo maior ou o segundo menor número e assim por diante, né? Já no mínimo e no máximo, isso não vai acontecer, tá? No mínimo, você vai colocar então apenas os argumentos. Então, o que são os argumentos? São os números que a gente vai analisar, são as células que a gente vai analisar, tá? A gente pode ter nesta função até 255 argumentos diferentes. Tá? Então, a função mínimo no Excel ela é usada para retornar o valor mínimo de um conjunto de valores ou de um intervalo de células específicas. Tá? Ela retorna o mínimo do valor encontrado, o menor valor encontrado, onde o valor 1, valor 2 e assim por diante são os argumentos que a gente vai utilizar. Tá? Então, como eu disse, dá para colocar até 255 argumentos separados. Aqui está errado, tá? Eu botei por vírgula, mas é por ponto e vírgula. Então, a sintaxe da função mínimo é igual mínimo, valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula, etc., até 255, se vocês necessitar, tá? Pode colocar só um, no caso. Então, vamos lá para o Excel para a gente ver um exemplo, tá? Bom, pessoal, aqui para a função mínimo, então, é o mesmo conjunto de dados, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Então, para a gente fazer essa função mínimo, a gente vai pegar e escrever, né? Mínimo, vai abrir o parênteses, vai selecionar o nosso conjunto de dados e fechar parênteses. É só isso. Né? Então, no momento que você apertar, ele vai aparecer o número 2, que é o menor número desse conjunto. Mas, como eu disse que são argumentos que você coloca, a gente pode colocar da seguinte forma. A gente pode colocar igual mínimo, abrir o parênteses, pode ser colocado da seguinte forma. Então, assim, ó, a gente pode selecionar um intervalo, posso botar ponto e vírgula, e posso botar uma outra célula. Tá? Ou até mesmo botar ponto e vírgula e colocar um outro intervalo. Tá? E fechar o parênteses. O que ele vai analisar aqui? Ele vai analisar qual é o menor valor entre esse primeiro intervalo, o segundo intervalo e a célula que eu coloquei. Então, no momento que a gente der Enter aqui, a gente vai ver que ele vai puxar o número 5. Por que o número 5? Que foi, ele analisou qual é o menor dentro das células que eu informei para ele. Tá? Tem uma terceira possibilidade que pode acontecer, que seria o seguinte. Mínimo, você pode ter este número mais este, ponto e vírgula, este número menos este, ponto e vírgula. Opa, parênteses. Tá? A gente tem duas contas aqui, duas expressões aqui dentro, como sendo os nossos argumentos. Também funciona, tá? Então, qual é esse menor desses dois? 34 mais 14, 48. 83 menos 46, 37. Então, ele vai trazer 37 como resultado aqui. Tá? E você pode fazer também uma salada de frutas, se você quiser. Escrever mínimo, né, a nossa função, a gente pode botar
como primeiro argumento um intervalo, como segundo argumento uma célula, como terceiro argumento uma conta, tá? Como quarto argumento aqui a gente pode botar também outra conta, e um quinto argumento outro intervalo. Dá para fazer, tá? Lembrem-se que cada argumento ele comporta ou intervalo, ou célula, ou uma conta ali, uma expressão, né? Então no momento que a gente der enter aqui, a gente vai ver que o número que ele encontrou menor foi o menos 8. Menos 8 seria menos 86, ou melhor, 86 menos 94. O resultado foi menos 8. Foi o menor número que ele encontrou, tá? Então vamos para a nossa última função, então, que é a função máximo. Bom, pessoal, então a função máximo ela é exatamente igual à função mínimo. Só que, em vez de trazer o menor valor, ela vai trazer o maior valor. Então, a função máximo no Excel ela é usada para retornar o valor máximo de um conjunto de valores ou de um intervalo de células específicas. Ela retorna o maior valor encontrado, tá? Onde valor 1, valor 2, assim por diante, né, são nossos argumentos, e também comporta 255 argumentos nessa função, tá? A sintase dessa função máximo, então, é igual máximo, abre parênteses, valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula, etc. Né? Até 255, se vocês quiserem colocar. Então vamos lá para o Excel para a gente ver nosso exemplo, tá? Bom, pessoal, aqui no Excel, então, nosso mesmo conjunto de dados, e da mesma forma que a gente fez com o mínimo, a gente pode fazer com o máximo também, né? Então a gente escreve aqui a função máximo, seleciona o intervalo, e dá o Enter. No momento que a gente der o Enter aqui, ele vai trazer o maior valor do conjunto, que é o 94. A gente também pode fazer com expressões, como a gente fez anteriormente, né? Então aqui uma expressão, aqui é outra expressão. Neste caso aqui, 34 mais 14 são 48, e 21 mais 46 são 67, que é o valor que ele vai trazer. Ó, 67. A gente pode fazer o máximo selecionando células, né? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, posso botar 255 argumentos diferentes. Vamos fechar aqui. Dentro das que a gente selecionou aqui, o valor máximo é o 86. Então, ele vai retornar 86. E também a gente pode fazer aquela nossa salada de fruta aqui. Máximo. Ó, pegar um conjunto. O primeiro argumento, o segundo argumento vai ser uma célula, o terceiro argumento vai ser uma conta. Nosso quarto argumento aqui vai ser outra conta. E o quinto argumento, um outro conjunto. Vamos pegar aqui, um outro conjunto de dados. Tá? Então a gente fecha o nosso parênteses aqui e a gente descobre que o valor máximo aqui também é 86. Tá, pessoal? Então nossa aula de hoje fica por aqui. O que a gente viu na aula de hoje? A gente viu o valor máximo, que ele vai retornar o maior valor de um conjunto de dados. A gente viu a função mínimo, que retorna o menor valor desse conjunto de dados. A gente viu também a nossa função maior, que vai retornar o K de um conjunto de dados, né? O K sendo a posição que vocês desejarem, né? Se colocar 1 vai ser o primeiro, se colocar 2 vai ser o segundo, o maior e assim por diante. E o menor, que é o contrário do maior, também vai analisar um conjunto de dados e vai trazer o K como resultado, sendo o K1 o menor valor, K2 o segundo menor e assim por diante. Tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam, então, de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos dessa série. Tá? São funções bem importantes do Excel que é interessante a gente conhecer para facilitar o nosso dia a dia. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.